essa apresentação do trabalho prático no curso de pós-graduação de Engenharia Elétrica da UFMG, disciplina Multimídia sobre Rede IP, ministrada pelo professor Reni, apresentação dos alunos Sinaide e Marco. Esse trabalho descreve um pouco sobre a integração entre a rede de telefonia pública comutada e a integração com o sistema de pacote ou VoIP, Voz sobre IP. Neste caso, o trabalho será dividido da seguinte maneira. Apresentaremos a parte inicial sobre a descrição breve da rede de telefonia pública comutada. Em seguida, falaremos um pouquinho do VoIP, especificamente das arquiteturas SIP HD323, que são as arquiteturas mais comuns encontradas, principalmente a SIP. Um pouquinho sobre os codecs, o RTP, que é o responsável pelo transporte, na parte de multimídia, na parte de pacote de voz, e falarei um pouco da integração entre essas duas redes, como acontece isso através de um gateway. Apresentarei um caso de uso e, finalmente, as conclusões. Bem, o que é a RTPC? RTPC é a rede de telefonia pública comutada, ou seja, a rede de telefonia que trafega todos os telefones utilizados nas nossas residências, por exemplo, telefones celulares. E essa RTPC vem do inglês, né, Public Switched Telephone Network, ou PSTN. Isso é uma rede telefônica, né, comutada por circuito e destinada ao provimento de serviços telefônicos. No Brasil, o tipo de sinalização mais comum, só para a gente exemplificar, ter uma ideia, é o R2 digital, o ISDN e a sinalização por canal 7. Essas são as sinalizações mais comuns, né, que ocorrem no Brasil. Bem, a RTPC ela é feita por comutação por circuito, então ela é orientada à conexão. Como é que funciona? Aqui nós temos nessa figura várias centrais interligadas, e se o assinante A deseja conversar com o assinante B, o mesmo efetua uma ligação através da descarga telefônica, através de uma sequência de números, e é traçado então um caminho, né, ou os circuitos são comutados ou fechados até chegar em B, e aí estabelece a comunicação entre os dois pontos. E nesse momento, o caminho fica dedicado entre A e B. Não é possível utilizar ou compartilhar esse caminho. Então, o caminho fica então apenas reservado apenas para esses dois pontos, A e B. Por isso, é orientada a conexão. E é claro que dessa maneira há a garantia de entrega e do sequenciamento dos pacotes, né, não há problema quanto a isso. No caso do VoIP, né, o caso do SIP, nós temos um servidor SIP. Aqui alguns elementos que registram o servidor SIP e o primeiro cliente querendo falar com o cliente SIP querendo falar com outro cliente SIP. Então é feito uma comunicação onde existe um servidor SIP e esse servidor SIP faz toda a parte de sinalização entre os dois servidores, e o RTP ele tem dois canais, um de envio e um de recepção, e nisso fica trocando a parte apenas de os pacotes de áudio aí no caso. E o servidor SIP fica responsável então pela parte de sinalização da chamada. Saber que você colocou o telefone no gancho, ou no caso aqui pode ser um softphone, ou um ATA, por exemplo, também. O H323 também é similar, só que ele tem uma característica que tem mais canais abertos, né? No caso aqui, como mostra a figura, os canais lógicos entre o chamador, né? Durante a realização da chamada, a figura direita. Então, existem esses pacotes de sinalização, de controle, de envio, de recepção, e o RTPC também, que é a parte de controle da chamada multimídia. E à esquerda nós temos, no caso, o protocolo, né, a pilha de protocolos H323. Dentro dessas pilhas existem vários formatos ou vários codecs para transmissão. Aqui alguns que são comuns, né, o PCM, o GSM, e cada um tem um número que vai no pacote RTP. E, por exemplo, o 0 é o PCM, o 1 é o 1016, né? O 9 é o G722 e o de áudio aqui no caso vai até o 15. Depois o 26, 31, 32, 33 de vídeo. Mas colocamos aqui para dar uma exemplificada nos tipos de codecs que existem. Alguns tipos de codecs. E como é que é feita então a integração de uma rede com a outra? Através de um gateway.
e aí o nome de Media Gateway. Nesse caso, esse Media Gateway, o que ele faz? Ele é responsável por converter fluxos de mídias vindo de diferentes, né, redes, e ela consegue interligar uma rede com a outra, assim como a definição de gateways no caso de estudo de redes. As principais funções: conversão de diferentes tipos de transmissão ou codificação, funções de cancelamento de eco, DTMF, envios de tons, por exemplo, de chamando, ocupado. O que é o cancelamento de eco? Só para a gente exemplificar, é muito comum na rede de telefonia, através de VoIP, existir um eco. O eco seria você falar uma mensagem e depois ouvir essa mensagem um pouco mais fraca. Isso é o eco. Nesse caso, o Media Gateway consegue fazer eliminar esse eco. E também, no caso do VoIP, ele realiza a conversão entre o TDM para o SIP ou para o H323, como exemplificado na figura, né? Pode estar ligado à internet ou não, pode ser uma rede interna também de uma empresa, por exemplo. Aqui é um caso que a gente tenta apresentar dessa empresa chamada Dimensão Tecnologia, e ela faz justamente isso. Ela tem softwares, equipamentos, produtos voltados para call center, e uma característica é fornecer internamente o serviço de comunicação através de pacotes IP. E faz isso através de um Media Gateway, que, como podemos ver na parte à direita, é uma figura aqui de como se fosse um computador, né, na verdade. E aqui existem as entradas, nesse ponto aqui, do que vem da rede pública, né, e entram aqui e saem pela parte de pacote, ou pela rede interna do cliente. Então aqui na esquerda nós temos um exemplo, que é o telefone ligado à rede pública, através de um link E1, que pode ser um R2 ou um SDN, né? E aqui o Media Gateway faz essa conversão. A partir daí a operação para PA, o que é PA? É posição de atendimento, são onde ficam os operadores call center. Eles podem usar um softphone, um ATA e comunicar com a parte externa da empresa, né, com o cliente. E para eles isso pode ser transparente, porque muitas vezes pode usar um PBX e esse PBX ter interna a ele placas de IP, e a pessoa usaria o telefone normalmente sem muito diferença aí no caso de trabalho, né? Bem, qual que seria a vantagem, né, nesse tipo de arquitetura? É possível utilizar a utilização de sistemas já existentes, como os PBX, e fazer então a integração entre esses PBX, usando ali no caso uma placa IP. Outra consequência é a facilidade na integração entre essas duas redes. Você pode ampliar o uso então da sua rede IP, né? No caso aí vai conseguir ter mais serviços na rede IP. Há uma transparência, né, na utilização para o usuário, que é aquilo que eu acabei de falar, que ele pode usar, por exemplo, o telefone dele como usava antes, o PBX, que para o usuário, no caso o operador, que está interno na empresa, não vai nem sentir diferença, né, nesse caso aí. Como vantagem, é a convergência para a rede IP, né, menor custo de instalação, porque se existe uma rede já instalada, não precisa fazer outra instalação de outra rede, já vai usar a mesma rede. Isso aí provoca menor custo de manutenção, né, é mais fácil de gerenciar, porque só tem um ponto, né, uma arquitetura, não precisa ter mais de uma arquitetura para gerenciar. Como desvantagem, podemos citar o aumento no tráfego da rede IP, e é necessário uma melhor estrutura de rede, física e lógica, inclusive com QoS, né, ativação de QoS também. Bem, essa então foi o nosso trabalho. A intenção foi dar uma visão geral sobre o que é a integração, como é que pode ser feita, é uma das maneiras, não é a única. E esses são os nossos contatos. Querendo alguma coisa, estamos à disposição.